super fantástico, amigo, que bom estar contigo em mais um podcast. E está começando mais um podcast Juntos e Misturados, e hoje diretamente dos estúdios da Pedagogia para falar sobre biotecnologia. E é claro que ele não poderia estar sozinho. Meu nome é Débora Barbosa. Meu nome é Caio Otávio. E eu me chamo Érica Mourão. E é claro, queremos agradecer aos queridos ouvintes que nos mandam perguntas em nosso inbox no Instagram. E estejam, claro, sempre ligadinhos nos stories, pois ali que se encontram as perguntas para o podcast que hoje estamos gravando para os nossos queridos convidados. E aonde você pode nos ouvir, Caio? Você pode nos ouvir no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast, Deezer, SoundCloud e muitos outros. E hoje trouxemos dois convidados especiais, que é o Juan Campos de Oliveira. Dá um oi. Boa tarde a todos, eu me chamo Juan Campos de Oliveira, sou mestre em biotecnologia, atualmente aluno de doutorado também em biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas, atuo no controle biológico de insetos vetores de doenças e também hoje nós iremos abordar esses assuntos relacionados à biotecnologia geral. E o Ellenson Matos Rocha. Dá um oi. Boa tarde a todos, eu me chamo Ellenson Matos Rocha, sou doutor em biotecnologia pela Universidade Federal do Amazonas e atuo na área de paratransgenia, mas hoje vamos abordar assuntos relacionados diretamente à biotecnologia. E a primeira pergunta deste podcast é, afinal, o que é biotecnologia? Bom, resumidamente, a biotecnologia ela é uma área das ciências biológicas que trata da manipulação genética de organismos a fim de obter um melhoramento, tá? Ou obter desse organismo produtos que podem ser utilizados para controlar alguma enfermidade ou controlar alguma ação de poluentes oriundos de produtos industriais, né? Por exemplo, a bioprospecção de bactérias da natureza para obter metabólitos que degradam, por exemplo, o petróleo. Tá? Então, a gente utiliza recursos da própria natureza para fazer utilização contra danos que o homem vem ocasionando nesse decorrer dos anos aqui. Então, a biotecnologia ela é uma área que ela já vem sendo utilizada há bastante tempo e, por exemplo, acredita-se que os povos desde a antiguidade eles já utilizavam micro-organismos, como, por exemplo, na preparação de bebidas, de alimentos. E como o Ellenson mencionou ainda há pouco, no decorrer da evolução das tecnologias e das ciências, a biotecnologia ela passou a ser inserida de uma forma muito mais eficiente, utilizando mecanismos, como, por exemplo, mecanismos biológicos que foram essenciais no combate à fome, à doença e na produção de energia sustentável e que, com o passar do tempo e o avanço dessas técnicas, elas se tornaram cada vez mais comuns. Daí, a biotecnologia ela passou a ser classificada em duas categorias, né? Que é a biotecnologia antiga e a biotecnologia moderna, na qual a biotecnologia antiga é aquela que já era utilizada pelos povos antigos, e a biotecnologia moderna que teve o seu avanço a partir da inserção das técnicas de biologia molecular e celular. E como é que funcionaria essa biotecnologia na produção de remédios? Bom, hoje os remédios são produzidos a partir de química sintética e química oriunda de produtos naturais. As químicas sintéticas elas são baseadas em formulados químicos já conhecidos, né? E por meio de síntese de DNA é possível produzir essas proteínas, né? Mas a biotecnologia vem justamente hoje para tentar fazer com que essa forma sintética de produzir medicamentos eles possam ser alternados ou possam ser substituídos por produtos naturais, tá? Uma vez que a biotecnologia está especificamente voltada para adquirir produtos de origem natural. Então, vamos supor que um fungo
de origem natural é descoberto e produz um antibiótico capaz de eliminar a Escherichia coli, que é uma bactéria que ocasiona algumas doenças nos seres humanos. Então, esse fungo ele é isolado no laboratório. A partir do isolamento, é possível obter seus metabólitos, caracterizar esses metabólitos e tentar identificar quais são esses metabólitos. A partir do conhecimento desses metabólitos, é possível identificar a sequência de DNA que produz esse metabólito que mata a bactéria. Então, pegamos essa sequência e, por meio de técnica de engenharia genética, podemos colocar essa sequência, em vez de estar no fungo, a gente insere numa bactéria. E essa bactéria vai, por sua vez, expressar de forma mais rápida a produção desse antibiótico. Então acaba que uma outra bactéria vai expressar um produto que era de um fungo, e esse produto que está sendo expressado por uma nova bactéria vai matar futuramente a Escherichia coli, que é uma bactéria. Tá? Então a gente potencializa o uso desses mecanismos da natureza, micro-organismos, para vários fins, né? E um deles é para a produção de remédio. Tá? Só fazendo um comentário que eu lembrei que ontem aconteceu uma situação, hein? Achei engraçado. Por quê? Vocês passando essas informações, começamos a imaginar, vamos dizer, a didática lúdica começa a aparecer agora, imaginando o que vocês estão falando. E eu achei muito interessante. E ontem mesmo, eu fui pegar um material que estava guardado e tinha mofo. Só que eu, particularmente, vamos dizer assim, leiga, sem ter total informação, eu peguei assim com medo. Eu falei assim, falei para o meu esposo, né? Olha aqui, tá cheio de mofo. Será que isso aqui ainda presta? Na verdade, era um material. Aí eu peguei, lavei ele tudinho e voltou ao normal. Mas, assim, são as informações que vocês passaram, são bem interessantes, começamos a imaginar. Mas eu quero só fazer uma pergunta. Em questão de alimentos, no caso, quais são as vantagens e desvantagens, no caso de se alterar geneticamente os alimentos? Porque hoje a gente, vamos dizer assim, buscamos na internet, descobrimos que aquele alimento que foi industrializado causa isso, ou é favorável nisso, favorável naquilo. E para vocês, qual as informações que vocês podem nos passar sobre as vantagens e desvantagens? Tá, primeiramente, a gente precisa tentar relacionar a biotecnologia a uma técnica hoje muito conhecida, né, que é a engenharia genética. E essa engenharia genética, ela é responsável hoje por milhares de produtos chamados transgênicos, né? Então, a gente começa agora a falar a partir de produtos transgênicos. Esses produtos transgênicos, eles podem ser qualquer tipo de organismo vivo, né? Pode ser planta ou animais. Então, basicamente, altera-se o DNA desse organismo, colocando um DNA de um outro organismo, e a qual se torna um organismo geneticamente modificado, tá? Obtendo a sigla OGM. A partir de então, a gente classifica esses tipos de alimentos como saudáveis ou não saudáveis para os seres humanos, tá? Mas assim, primeiro de a gente falar das vantagens e desvantagens, a gente precisa primeiro esclarecer essa questão de transgenia, tá? Mas podemos continuar com essas perguntas aí a gente vai falando sobre as desvantagens e as vantagens de organismos geneticamente modificados, né? No caso, os alimentos, tá? A gente vai falando daqui mais para frente neles. E a minha pergunta é assim, quais são as principais aplicações da biotecnologia? A biotecnologia, ela é uma área que ela é bastante ampla, que ela tem abrangência nas diversas áreas de conhecimento. E a biotecnologia, ela tem aplicações, as principais aplicações são na área da saúde, na produção de antibióticos e vacinas, como, por exemplo, a insulina, que é a produção de hormônios, e também a biotecnologia, ela tem suas vantagens na agricultura, com o melhoramento genético de plantas, que elas se tornam resistentes contra determinadas pragas, e também elas têm, além disso, elas têm a ampla aplicação no controle biológico e
também a biotecnologia ela pode ser inserida no campo relacionado à saúde, na produção de antibióticos e dentre outras inúmeras aplicações. E no caso, basicamente vocês explicaram. Porém, vamos dizer assim, sejam mais específicos, direto. No caso, a diferença entre transgênio e melhoramento genético. Não sei se eu falei certo, me corrija se eu estiver errado. Tá bom? Mas a diferença entre transgênio e melhoramento genético. Bom, as duas palavras estão altamente associadas, né? O que é um organismo transgênico? É um organismo que tem em seu DNA alguns fragmentos gênicos de um outro organismo. Então, associado a isso, nós temos já um organismo geneticamente modificado. Então, essas duas palavras, na verdade, ela acaba sendo a mesma coisa, tá? Então, não existe essa diferença, não. Um transgênico, ele acaba sendo o mesmo organismo geneticamente modificado, entende? E há alguma história, algum perrengue que vocês já passaram nesta área, assim, que vocês queiram nos compartilhar? Sim. Sim. Eu sou da área de ciências biológicas, né? Fiz a faculdade de biologia e desde dessa graduação eu vim trabalhando com fungos que atacam hortaliças, né? E durante esses trabalhos que eu fazia, eu consegui identificar alguns fungos que eram responsáveis por ocasionar uma doença chamada antracnose, que causa nos pimentões e nas alfaces, né? E aí eu acabei descobrindo que os tomates e os pimentões e alface que vendem, a maioria que vendem hoje em supermercados grandes, eles são altamente concentrados de agrotóxicos, né? E alguns já são geneticamente modificados. Aí eu ficava me perguntando, e aqueles alimentos que estão com uma mancha preta lá no supermercado, aqueles lá, por que a maioria das pessoas não comem esses alimentos, né? Aí eu acabei descobrindo que esses tomates podres, na verdade, a maioria deles são os alimentos que não receberam uma grande quantidade de agrotóxicos. Então eles acabam sendo mais saudáveis para a gente do que os alimentos que estão aparentemente mais bonitos, né? Mas é claro, né, associados também a questão do tempo que está ali. Mas normalmente é assim. Então acabou que naquele período lá a gente passava as orientações meio que erradas para a população, né? Então esse foi considerado um perrengue assim para mim, porque eu estava aprendendo ainda esses conceitos. As pessoas vão no supermercado e vão lá na área de feira e olham um produto mais bonito e vê um outro que está mais ou menos ruim. A pessoa acaba levando aquele que está mais bonito, mas na verdade ele está mais cheio de agrotóxico, né? É isso que é o podcast Juntos e Misturados, né, Caio? Porque estamos vivendo e aprendendo. Até essa informação eu não sabia. As larvas de mosca, se os fungos, bactérias não querem comer aquele vegetal, então a gente vai lá e come eles, né? Então, se uma coisa natural não quer comer, por que a gente vai comer? Entende? Então, eu também tenho graduação em ciências biológicas e desde o início da minha graduação, no terceiro período, eu tive curiosidade em me inserir assim, na pesquisa científica. Então, eu observando ali os locais onde havia assim, uma determinada quantidade de insetos que atacavam plantações, isso no município de Parintins, e nós vimos a dificuldade dos agricultores em manter as suas plantações, uma vez que a fonte de renda daquela população era a agricultura. Então aquilo chamou minha atenção e a maneira que eles buscavam controlar essa população de insetos que atacavam as hortaliças, como no caso lá era o feijão, eles utilizavam agrotóxicos, como Elvis falou ainda há pouco, e eles se tornam prejudiciais à saúde da população. Então a gente
busca-se que até hoje, né, uma alternativa para que viesse a substituir o uso desses inseticidas químicos nessas plantações. E com isso, a gente começou a utilizar plantas, né, verificar que tipo de planta poderia auxiliar as suas substâncias sintetizadas e auxiliar no combate desse tipo de doenças, que até então, com o uso desses inseticidas, eles conseguem controlar a população de insetos. No entanto, o alimento que eles vendem já se torna totalmente prejudicial à saúde. Bom, agora chegou o momento no qual os ouvintes enviam suas perguntas para os nossos convidados e eu separei algumas aqui para eles responderem. A primeira pergunta é da Karen. Oi, eu sou a Karen, eu tenho 17 anos e estou no último ano do ensino médio. Meu sonho é cursar uma faculdade de licenciatura de ciências ou biologia, mas tenho uma dúvida do que eu irei encontrar nos primeiros semestres da faculdade. Vou falar um pouco sobre o que aconteceu quando eu entrei na faculdade de biologia. Eu já imaginava que iria chegar lá e iria logo começar a trabalhar com as plantas, ia começar a trabalhar lá com os animais, mas não foi nada disso que aconteceu. Naquele tempo, a gente começou a trabalhar com animais e plantas só a partir do terceiro período, que foi que a gente começou a trabalhar com célula, né? Com disciplina célula. Mas, ou seja, no primeiro semestre, a gente só teve disciplinas voltadas para matemática, português, metodologia científica e química, basicamente isso. Então a gente ficou meio que frustrado, nossa, mas a gente veio para estudar biologia, chega aqui só é matemática, física também. Então foi muito complicado para a gente no primeiro período e a gente não teve nada assim relacionado à biologia. A gente até ficava se perguntando, mas para que a gente vai estudar isso? Hoje a gente entende, né? Porque eu tô entrando num pós-doutorado e tô sentindo assim, desde o doutorado, na verdade, né? Vi que isso daí é mais do que importante para a gente ter que aprender como escrever um artigo científico, como escrever um TCC, como escrever um artigo. E as questões de física, matemática e química que tinham ali naquelas questões, hoje também a gente utiliza um laboratório o tempo todo para a produção de meios de cultura para bactéria. Então é muito importante a gente passar aquelas dificuldades no primeiro período, que não é muito da nossa área, mas que vão fazer a gente ter mais noção das coisas no futuro, tá? Mas é assim, né? Dependendo do teu interesse, no primeiro semestre, tu consegue, a aluna aí, que eu esqueci o nome agora, ela vai conseguir, Karen. Sim, a Karen, com certeza, Karen, você vai conseguir ter um interesse bom pela biologia, mas se você buscar entender que essas primeiras disciplinas vão te ajudar mais lá na frente, tá? E também é uma questão que a matemática está presente em todos os ramos, né? Mesmo que Sim, seja um pouco nem ali, que a gente não goste da matemática, mas não tem jeito. A próxima pergunta, ela falou assim: olá, pessoal do podcast Juntos e Misturados. Gostaria que vocês mandassem um beijo para mim. Minha cidade é de Paraíso do Tocantins. Um beijo, então. Um beijo. Minha Beijos. pergunta é: quais as áreas de atuação de um biotecnologista e como eu preparo para o mercado de trabalho? Pois é, o biotecnologista, na verdade, ele ainda está sendo uma área que ainda está recebendo os primeiros incentivos do governo para se tornar uma profissão de verdade, né? Hoje, os biólogos é que tomam conta dessa área de biotecnologia. Então, hoje, quem está fazendo graduação em biotecnologia, mais tarde se torna um biotecnologista, né? Esse, sim, encontra um mercado muito restrito hoje, mas um mercado na área privada, né? Que são as empresas que trabalham diretamente na produção de medicamentos, produção de alimentos geneticamente modificados, né? Porém, apesar de ser um mercado restrito, mas ele é altamente rendável, né? Ele dá um retorno financeiro muito grande, até mais do que da área de educação em si, tá? Mas se a pessoa for da área de ciências biológicas, como nós, Elerson e Juan aqui estão falando, o
o mercado também ele se torna ainda mais amplo, porque além de você poder trabalhar nesses mercados privados, você também ainda tem um leque muito grande da área da educação, que aí você vai poder trabalhar em universidade como professor da área, né? Ou em escolas públicas de ensino fundamental, quer dizer, de ensino médio ou ensino superior mesmo. Tá? Então, acaba que o leque do graduado em ciência biológica e mestrado, doutorado em biotecnologia acaba sendo um pouco maior, tá? Em relação a uma pessoa que só foca na biotecnologia, tá bom? Mas é muito bom a pessoa que for fazer essa área, sem contar que daqui para frente, né, é uma área considerada uma das áreas do futuro, né, que não vai ter muito desemprego. Então, A próxima pergunta é do Marcos Brito. Oi, eu sou Marcos Brito, sou de Aracaju, Sergipe. Sou novo aqui no podcast e estou acompanhando as temáticas de vocês. Minha pergunta é: que tipo de atividade prática são realizadas neste curso? No curso de biotecnologia são desenvolvidas atividades práticas, como, por exemplo, extração de DNA é uma atividade que ela é bastante utilizada, né? Uma vez que esse processo ele é muito importante na pesquisa, como no caso que nós estamos tratando hoje, a questão de transgenia. Então, o aluno, durante a graduação, ele tem a possibilidade de ter essa atividade prática, a extração de DNA. A área de biotecnologia concentra suas atividades práticas muito voltada para a engenharia genética. E nessa engenharia genética, o aluno ele é instigado a descobrir de que forma o DNA ele é cortado. Como é que a gente consegue cortar fragmentos específicos de um gene do DNA de uma bactéria para colocar esse pedacinho de gene no outro DNA? Então a gente acaba descobrindo que existem várias enzimas que têm esse potencial de cortar. E tem enzimas que também têm potencial de ligar esse DNA. Então as atividades práticas são para conhecer várias enzimas utilizadas tanto para cortar o DNA quanto para ligar, para fazer clonagem desse DNA em outra bactéria, para tirar de uma bactéria e colocar na outra. Também tem essas atividades práticas. Tem a atividade prática de a gente descobrir como é que faz para descobrir a sequência completa do DNA de uma bactéria, que hoje a gente conhece como sequenciamento de DNA. Então, tem várias atividades práticas no âmbito de biologia molecular, que é o que domina a área de biotecnologia, né? A partir daí a gente tem um leque muito grande de como a gente tem noção de como acontece, de como o ser humano hoje conhece o genoma das pessoas, de animais, de plantas, e acaba que quando a gente faz essas atividades práticas, a gente acaba descobrindo que não é uma coisa tão complexa assim, é uma coisa bem tranquila, tá? Então muitas atividades práticas você vai encontrar, você vai adorar. Fala galerinha do podcast Juntos e Misturados, eu sou o César, sou professor e moro em João Pessoa. A minha pergunta é: até o momento não foi comprovado que o transgênico faz mal à saúde e também ao meio ambiente. Por que tanta discriminação a esta tecnologia? Verdade, ele tem razão quando dizer que ainda não foi provado, tá? No entanto, a gente tem que ter algumas cautelas, né, em relação a isso, tá? Por exemplo, alguns impactos que os cultivos transgênicos aí eles ocasionam é uma diminuição da biodiversidade, e isso é muito importante, né? Hoje, a diversidade que existe de animais e plantas, enfim, a natureza, elas são uma diversidade em resposta à variabilidade genética, né? Que no caso acontece uma ação de 2 cromossomos, né? Que é um compartilhamento de fragmentos cromossômicos entre as espécies, né, no momento da divisão celular, chamado de crossing over, tá? E essa divisão faz com que aconteça variabilidade genética. Então, todos os organismos que vão surgindo daqui para frente, eles vão sempre tendo uma alteração no seu DNA. A partir do momento que você seleciona um organismo específico transgênico, esse organismo específico transgênico acaba produzindo descendentes somente com aquela característica, aquela fenotípica que ele adquiriu por meio da adição de outro gene dentro do seu DNA. Então acaba que ele fica suscetível a alguma ação
de alguma interferência ambiental, tá? De repente, uma radiação ultravioleta elimina todas as populações que têm esse mesmo DNA. Então, é por isso que é importante a gente ter essa cautela de estar sempre, de querer sempre utilizar organismos transgênicos, tá? Porque acaba selecionando uma população com um DNA estável e aí pode ser que ela se torne um alvo muito fácil para ser eliminado durante a natureza, tá? E isso também influencia o surgimento de superpragas, tá? Porque a partir do momento que o organismo se torna resistente, por exemplo, um tomate. Um tomate ele foi modificado geneticamente, hoje ele é mais gordinho, ele tem mais carne, ali no sentido de vegetal, né? Ele tem umas sementes mais fáceis de ser tiradas, ele é mais suculento. No entanto, ele não deixa um inseto comer ele, porque ele já está com uma proteína lá na parte superior dele que não deixa o inseto se alimentar. E esse inseto, por sua vez, ele, não se alimentando daquilo ali, ele vai passando essa informação para as próximas gerações. E daqui a uns 100, 200 anos, esse inseto já pode nascer com o DNA alterado e acaba modificando também sua estrutura para se tornar uma super praga. Aí, então, isso é levado em conta também, tá? Ainda não foi provado que realmente os transgênicos ainda não fazem mal, mas a gente tem que levar em consideração alguns cuidados, e esses são um deles. A próxima pergunta é da Bel. Ela falou: Oi, gente, eu sou a Bel, sou daqui de Manaus, futuramente estarei realizando meu sonho de cursar a faculdade de Biologia. Gostaria de saber se existe bolsa de pesquisa para pesquisadores e como funciona para participar. Então, ela pretende cursar biologia, né? As bolsas de iniciação científicas, elas existem, elas são disponibilizadas, né, pelos programas como FAPEAM, CNPq e CAPES. No entanto, o aluno ele só pode ser inserido em um programa de iniciação científica a partir do segundo, do terceiro período. E existem critérios que são bastante... Esses critérios eles são bastante levados em consideração. Um deles é que o aluno ele não pode ter reprovação em nenhuma disciplina até o terceiro período e no decorrer da implementação da bolsa e da vigência da bolsa. Não pode ter reprovação e também tem que ter um bom índice de coeficiente de rendimento. E outro fator que é levado em consideração é o interesse do aluno no desenvolvimento da pesquisa. Então, as bolsas, elas existem, elas podem ser disponibilizadas, mas, no entanto, isso depende muito do aluno e do interesse dele em querer participar desses programas de iniciação científica. E uma vez é que também são disponibilizadas poucas bolsas, então a concorrência é bastante grande. Isso vai depender muito do interesse dela desde os primeiros dias que ela ingressar no curso superior, ela tem que ter bastante esforço. Em algum momento isso será recompensado. Existem várias agências de fomento de bolsa, né, no Brasil. Existe a CAPES, existe o CNPq, e dentro dos estados existem as fundações de amparo à pesquisa, né? No caso aqui no Amazonas tem a FAPEAM, em São Paulo tem a FAPESP, que elas disponibilizam bolsas para a área de ciências em várias modalidades, né? Tem desde o PIBIC até bolsa de pós-doutorado. Se você entrar na área da pesquisa, desde a iniciação científica, você vai ter bolsa de PIBIC ou PAIC, PIBIC Júnior, você vai ter em seguida bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, bolsa de pós-doutorado, a bolsa de apoio técnico, enfim. Então você é bem estimulado na área. É claro que você tem que ser bem interessado e tem que estar sempre em destaque ali entre os seus colegas. Agora vamos para uma pergunta que, na verdade, entra mais um pouco além, que é da Suzy Leme. Ela pergunta: qual é a base salarial de quem trabalha nesta área? Rapaz, olha, é meio complicado, porque eu estou na área da pesquisa desde 2009. E desde lá eu vivo de bolsa, né? Então, eu já trabalhei em uma universidade particular, dando aula, por um ano,
e a base que eu tive ali foi na faixa de R$ 2.400, tá? Como professor já com mestrado, né? Mas hoje, pelo que eu sei, a SEDUC aqui da Amazônia, do Amazonas, ela tem um salário muito bom para qualquer professor, para qualquer área, né? Na verdade, na faixa de R$ 4.000 para quem tem mestrado, quase chegando em R$ 5.000, e doutorado em R$ 7.000. Então, e nas universidades, né, ela recompensa bem maior, bem melhor para essa área. Mas acho que não é muito diferente das outras áreas de pedagogia, de história, de português, enfim. A minha experiência ainda para a área de educação foi só numa universidade, tá? Aí hoje ainda sou bolsista. É importante para estimular, né? Não sei se estimula ou se desestimula, mas a bolsa de mestrado da nossa área é R$ 1.500, a bolsa de doutorado custa R$ 2.200 e a bolsa de pós-doutorado está de R$ 5.000 a R$ 7.000. Já é um estímulo para quem conseguir essa área. Bom, e para quem quer... Enquanto não chega a vaga na universidade, no instituto de pesquisa, continua. E agora uma pergunta para todos nós assim que não entendemos muito, né, desta área. Como a gente pode, através de filmes, de documentário, nos aprofundar mais nesse assunto? Rapaz, sabia que foi uma pergunta assim bem mesmo, até para nós, porque durante a nossa vida acadêmica, eu não lembro muito de a gente ter encontrado estímulos com filme, né? A gente teve alguns filmes de evolução que passavam pra gente, e eu acho que a gente não teve essa curiosidade não de achar. A gente sempre buscou leitura em artigos, em livros, e não tentou uma coisa assim mais... Até o momento de descontração, né? Assistindo um filme, podem dar umas dicas pra que nós, possa aprender. É verdade. Verdade. Tem algum livro? Pode ser uma dica. Livro tem muito. Cita um aí para nós, Juan. Um livro da biotecnologia. Tem um livro aí, a Biotecnologia no Brasil. Ele é um livro que ele já tem volume 1, 2, se não me engano, já está até na 8ª edição. Ele é um livro que ele aborda todos os processos que são utilizados, desde a biotecnologia em pequena escala até a biotecnologia em aplicação em grande escala. Esse livro, ele é um livro bem didático que assim, independente da pessoa for da área da biologia ou não, ela consegue entender o que já foi feito desde o momento desses processos biotecnológicos até os atuais. Então, de acordo com a evolução das técnicas, esses volumes vêm sendo atualizados. Biotecnologia no Brasil. A biotecnologia industrial também é um livro que é bastante utilizado pelos biotecnologistas. Tem um da área de métodos moleculares, né? Que é, no caso, na área de fazer transformação genética, tá? Que é da autora, que na verdade são os autores lá de Brasília, em parceria com os autores aqui de Manaus, né? Que é o Dr. Espartaco, tá? E da Souza, que é o título do livro são Técnicas de Biologia Molecular para laboratório, né? De laboratório. Então, esse livro também ele é muito interessante para quem quer entrar na área de biotecnologia propriamente dita. A biotecnologia também, ela por exemplo, aqui, uns livros que eu estou lembrando agora, que esse livro aí, ele não está caro, é R$90, a biotecnologia industrial, e tem outros livros que são os processos produtivos em biotecnologia, de R$49, e quem tem interesse na área do curso de Direito, ele também pode adquirir esse livro, Biotecnologia de Biodireito, que é relacionado à questão de conservação dos recursos naturais. Então, esse livro aqui são bem didáticos para quem não é do curso de biotecnologia, mas que tem interesse em conhecê-lo um pouco. Esses são livros que eles são
Esses livros que a Eu gente fala, recomendo para assim, ler, eles eles são pegam muita didáticos. aquelas referências que só fala o último nome, né? Aí a gente fica meio, não fica muito lembrando os primeiros nomes. Esse da Técnica Básica de Biologia Molecular, ele é Souza MT, tá? E é a editora lá de Brasília, tá? Em 2016. Ele é muito bom para quem está na área de biologia, está começando e quer ter curiosidade sobre biologia molecular na área de transgênicos, né? Nosso podcast vai ficando por aqui. Queremos agradecer aos dois convidados que aceitaram este desafio, né, de gravar um podcast. E algum complemento das meninas aí que ficaram caladas? Bom, foi muito importante, né, a palavra dos meninos, né, do João e do Ellison, né? E é uma profissão, né? E um curso muito importante. Eu pessoalmente, eu gosto muito de ciências. E quando eu estava no ensino médio, eu gostava muito da matéria de biologia. E foi aí que eu fui aprendendo um pouco, conhecendo sobre os fungos, né? Eu achava que o fungo era uma coisa ruim. Eu achava que só tinha o lado ruim, mas também tem o lado bom, né? Não sei se eu Tá. estou certo ou não, Super né? Não é certo. verdade? E eu achava que era só do lado ruim, não. O fungo, ele pode fazer grandes descobertas, como foi a Isso. penicilina, né? A penicilina foi descoberta através de um fungo. E eu acho interessante agora no nosso tempo de pandemia, desse coronavírus, eu quero perguntar de vocês, né? Vocês são futuros doutores. Eu queria perguntar de vocês, será que é possível, ou inacreditavelmente, é possível encontrar uma cura através de um fungo novamente, como foi a penicilina? Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza absoluta. Só basta os É. governos incentivarem os pesquisadores, né? Porque os pesquisadores trabalham, mas tem que ter incentivo. Os trabalhos aqui na Amazônia, eles são trabalhos, assim, a maioria deles, né, são improvisados. O recurso, a maioria Sim. só é mesmo da bolsa, e os recursos que é para comprar material, bem pouco. Mas se tiver É. recurso, eu tenho certeza que acha. Não é à toa que a maioria dos remédios são produzidos por pessoas de fora, mas é porque tem incentivo, né? E com certeza E nós temos são uma bem. biodiversidade muito grande, a Amazônia é gigantesca, o mundo todo fica de olho aqui. Os organismos que existem aqui, eles têm potencial gigante que a gente jamais pode imaginar. Para qualquer tipo de doença, a cura deve estar aqui na Amazônia, só que tem que pesquisar, né? E como o senhor falou, né, professor? Aqui no Amazonas é uma região muito grande, né? E é pouco Sim. investimento, principalmente na área de vocês, que são profissionais. E eu acho realmente que é pouco investimento, né? Numa Amazônia, né, bem grande, com várias diversidades de espécies, de Olha, plantas. E é isso mesmo que o olha, senhor uma falou. vacina do coronavírus está sendo produzida, ela é baseada numa proteína. Essa proteína, ela interage com a membrana do vírus, não deixando com que ele entre nas nossas células. Então vamos supor que essa proteína, a gente consiga sintetizar a sequência de DNA dessa proteína, pega essa sequência e insira numa bactéria nossa que temos aqui no laboratório. Essa bactéria vai expressar essa proteína e essa proteína pode ser purificada, transformada em um líquido e aí sim aplicar como uma injeção para a população. Essa proteína está sendo feita lá na Alemanha, né? Esse tipo de vacina, não mais com vírus. A biotecnologia pode sim auxiliar e ter um futuro aí para curar várias doenças virais, né? E agora, no momento, eu creio que não tem condições porque não tem recurso. Tá? É verdade, Alice. Então, assim como tu falou, eu acredito na comunidade científica que isso é possível, a descoberta de uma vacina que ela possa combater essa doença, mas que, no entanto, realmente precisa de incentivo. E por exemplo, é possível, sim, por meio de micro-organismos, uma vez que a gente não conhece nem a metade de micro-organismos, como fungos e bactérias, e muito menos as substâncias que eles sintetizam, né? Que com certeza podem ser utilizados aí para a descoberta de vacinas antibióticos que possam combater essas doenças. Então, é possível, sim, e nós
tenhamos daqui, eu não sei ainda se vai ser de imediato ou com o tempo, mas que é possível. E também tomando aqui uma palavra só para finalizar, não, quem vai finalizar é o Caio, mas queremos agradecer a participação de vocês, nos passando conhecimento, informações que são muito preciosas, né? E como em um momento eu comentei que Juntos e Misturados também é uma aula de conhecimento, né? Então, muito obrigada, tá bom? Voltem sempre, queremos contar com vocês em outras entrevistas, tá bom? Eu agradeço, tá? Eu sou também um cara que gosta muito da área de ciências, não voltado só para a área de biotecnologia, mas para a ciência em geral, principalmente na questão de ensinar, né? Então eu fico feliz de estar participando desse momento que a gente vai poder ser escutado aí por várias pessoas em diferentes locais, e isso me deixa muito feliz, tá? Eu estou disponível para qualquer outra circunstância aí, para falar um pouco mais sobre o que a gente trabalha, né? Eu trabalho com paratransgenia, que já é uma palavra derivada da transgenia, utiliza bactéria para expressar proteína dentro de um outro organismo, para matar um outro organismo, um assunto para um outro debate, né? Eu ficaria feliz de explicar sobre isso. Então, obrigado também pelo convite. Eu me sinto privilegiado em participar com vocês e também conhecer a maneira como o conhecimento está sendo expandido. Foi a primeira vez que eu participei de um debate assim, por meio das tecnologias. Então, é sempre bom conhecer essas maneiras de como é que vocês fazem, né? Que existem várias possibilidades de debater. Por exemplo, nós estamos vivendo esse tempo que não é possível uma reunião de pessoas, mas que nós não podemos deixar de trocar conhecimento, uma vez que já existem essas tecnologias que tornam possíveis esse tipo de discussão. Então, quem sabe em uma próxima oportunidade nós faremos uma outra discussão sobre qualquer outro conteúdo que envolva biotecnologia, biologia em geral. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem que nossos convidados de hoje, o Ellerson e o Juan, voltem, deixe nos comentários, deixe suas dicas, vá no nosso e-mail, envie uma ideia de podcast, que possivelmente eles voltem para falar sobre outros assuntos, como eles falaram. E até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau, até a próxima. Tchau. Até a próxima.